Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7:03. Para a nossa entrevista número 914, já está aqui no estúdio o Fábio Carmelo, que é agente da Agência da Receita Federal em Botucatu. Fábio, bom dia, obrigado por atender a nossa solicitação para essa entrevista. Bom dia, Márcio, bom dia, Godinho, bom dia, Ellen, bom dia, Lou. Bom dia, querido. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM. Muito obrigado por poder estar aqui. Satisfação é nossa em recebê-lo. Nós estamos hoje no dia 27, um pouco mais de um mês para o final da declaração deste ano de 2026. Isso, exatamente. Ela termina dia 29 de maio. Tem um mês e 2 dias aí. Tá. O brasileiro deixa para a última hora também a declaração ou normalmente já começa, a adesão é muito grande? Não, no começo, sim, tem uma adesão grande, mas agora dá uma diminuída e a maioria deixa para o final. E o que é isso? É dúvida? Eu acho que está até mais facilitado o ano passado e esse ano também, né, Fábio? Sim, hoje está mais facilitado porque nós temos a declaração pré-preenchida, ela traz todos os dados, lógico que a pessoa precisa conferir, mas realmente facilita. Mas eu acho que é coisa de brasileiro deixar para o final. Tá. E isso implica, tem algum percentual desse que deixa para o final ou não? Aqui em Botucatu, acho que em torno de 30% mais ou menos entregaram a declaração até agora. Tá. Então ainda falta 70% do que a expectativa de entrega, né? A Receita, ela já chegou a provocar muito medo. Eu morria de medo da Receita quando eu comecei. Eu não entendia nada. Hoje ela causa mais preocupação, né? Será que eu vou ter que pagar bastante? Não vou ter que pagar? Será que eu vou receber alguma coisa de volta? Qual é a maior preocupação hoje que vocês percebem ali da população em relação ao imposto de renda? A preocupação maior da população é cair na malha. Cair na malha. Cair na malha, isso. Quando que eu caio na malha? Quando há divergência de informação. Se a empresa informou um valor, você coloca um valor diferente, ou, por exemplo, um plano de saúde, você coloca um valor, o plano de saúde é um outro. Então são divergências de informação. Eu acho que o medo que algumas pessoas têm hoje, né, que elas acabam comprando alguma coisa. Olha, eu comprei um terreno, eu comprei uma casa, eu comprei um carro e fala, a Receita não sabe que eu comprei, mas a Receita sabe hoje, não sabe? Sim. Como que ela sabe? A Receita, ela não busca informação, ela recebe informação. Então, por exemplo, você comprou um terreno, o cartório vai informar a Receita dessa compra. Então não queira dar uma despertinha e falar, não, eu passei a escritura lá em Rubião Júnior, lá não vai saber que eu passei. Não, né? A Receita recebe essa informação. Você comprou uma casa, o cartório sempre passa as informações, né? E aí, se você não declarou que você, comprei lá, sei lá, um terreno por 500 mil, mas eu só ganhei 200, como é que eu paguei? Isso? Isso aí também, que eu caio na malha? Isso pode ser um problema, sim, porque você está incompatível o seu crescimento, né, de bens. Então tem que ser compatibilidade. E a Receita cruza essas informações. Sim, pode cruzar, sim. Isso e aí simples. que eu tô na malha. Pode cair na malha por essa informação. E quando cai na malha, o que tem que ser feito, né? Porque esse é o principal medo do cidadão, né? Muitas vezes sem querer, né? Não é por Esqueci. Uma eu comprei 10 casas esse ano. Muitas vezes, algumas vezes proposital. Mas o que acontece? Qual que é o trâmite daí quando você cai na malha? Então, você pode verificar se a sua declaração está em malha ou não. Então, ela estando em malha, você vai conferir o que aconteceu. Então, houve realmente, eu errei, né? Coloquei um dígito trocado na informação, eu posso retificar, corrigir e sai automaticamente da malha. Agora, por exemplo, as informações estão corretas, né? Dá muito problema, às vezes, no plano de saúde tem acontecido. É só aguardar a estar de acordo com o informe que vai sair da malha, sai automaticamente, estando corretas as informações. É automático, então, você não precisa recorrer, olha, para sair, porque você sai da malha automaticamente. Sim. Mas de repente você não está de acordo e a Receita também não acha que aquilo está de acordo. Você pode ser penalizado se você não sair por olha, vamos rever tudo que aconteceu aqui. Como é que funciona? Mas espera aí, só queria tentar, vamos tentar fazer isso, colocar isso numa ordem de tempo, tá? Eu fui lá e entreguei a minha declaração. Perfeito. Quanto tempo eu tenho para saber se eu caí na malha ou não para poder retificar? Quando que a Receita fala, você está na malha, você tem mais 5 dias, como é que é isso?
Não, você tem, normalmente em 2 dias, no dia seguinte você já sabe se está na malha. É rápido assim? É rápido. É Quer dizer, só se eu aguardar o entregar hoje, processamento. até quarta-feira, eu já sei se estou na malha. Isso, exato. E até quanto eu tenho para poder ir lá e falar, olha, Receita, eu estava na malha, mas é erro mesmo, tá acertando. Tá, Quanto então, tempo eu tenho depois tá. disso? Bom, assim, esse ano a Receita não vai intimar ninguém. Não vai o quê? Não vai intimar ninguém por estar na malha, esse ano. Né? O ano de 2026. Como que eu sei se eu cair na malha? Eu tenho que entrar lá? Você olha no extrato de processamento, né? Pelo ECAC, através da senha GovBR, você entra, vai lá ver se tem pendência na declaração. Ah, tem pendência, estão na malha. Qual que é o motivo? Ah, plano de saúde. Então, você vai ver se está certo. Ah, mas está certinho, tá? As informações estão de acordo com o informe. O que eu devo fazer? Deve aguardar. Ah, não, realmente eu errei. Retifico e ela sai da malha. Ah, ela não saiu da malha, né? Aí o ano que vem você pode antecipar a análise da declaração em malha. O que é? Você vai fazer digitalmente, vai abrir um processo digital, vai juntar a documentação e aguardar a análise da malha. Como é que não o Márcio falou? A Receita não me tirou da malha, mas eu tô certo. A Receita que não tá conseguindo entender isso aqui. O que eu faço? Aí tem que aguardar a análise, né? Aí vai ser uma análise manual. Se houver alguma divergência e realmente, né, continuar na malha, aí vai ter que aguardar a Receita intimar ou você antecipar no ano que vem. Cuidado, né? Para um homem comum é difícil isso, não é tão simples não. Falar aqui é muito legal, mas para uma pessoa, não, sim, né? Sim. Não é tão simples, né, Márcio? Não tenha dúvida, é bastante complicado. Agora, o Fábio, se de repente a pessoa sonegar, né? O que acontece com o sonegador? Porque a gente às vezes pega uma notícia que, olha, o empresário tal sonega há tantos anos e continua trabalhando e não acontece nada. O que acontece com o sonegador do imposto de renda? Aí nesse caso, ele vai cair numa fiscalização. Né? Daí vai ser apurado o que está sendo sonegado, né? Aí já são fatos diferentes. Na declaração, por exemplo, eu tenho 2 rendas. Eu só declaro uma. Automaticamente eu caio na malha, desde que a outra renda seja declarada, né? Claro, eu tenho 2 rendas, né? Declaradas pelas fontes pagadoras. Se eu declarar só uma, a outra eu vou cair na malha, a gente considera como omissão de rendimentos. Entendi. Aí vai ficar na malha. Se eu não fizer nada, a Receita vai intimar, né? E fala, por que você não declarou isso e tal? Ela vai cobrar isso daí e vai multar. Aí a multa é de 75% em cima do imposto devido. E normalmente se paga isso? Paga. É? Sim. Se você... Porque às vezes você tem informação de que, olha, há anos deve para a Receita, como sonegador, né? Aí até que ponto, aonde que entra a polícia nisso tudo para fazer com que o... São procedimentos, então vai cair na fiscalização, a fiscalização vai levantar, apurar o imposto devido, vai multar, né? 75% é a multa normal. Assim. Então pode chegar a 150% se tiver fraude, né? E esse valor a pessoa não pagou. Ela vai para a dívida ativa. Aí a dívida ativa vai fazer execução judicial, é aí que vai, né? A Receita não faz a execução. 30 anos acaba esse processo. Demora um pouco. E pro cidadão comum, Fábio, como é que tá a declaração agora? Teve uma mudança esse ano na questão do valor? Sim. Quais são os valores? Quem precisa declarar o imposto de renda? Tá. Então, acho que o principal que pega, né, as pessoas desprevenidas é o valor inicial. Então, quem teve rendimento de 35.584 bruto é obrigado a declarar imposto de renda. Então, esse valor anual. Aquele valor novo não tá valendo ainda que passou, então? Não, o valor de... Isso que vai dar muita confusão, hein? É melhor explicar isso, porque todo mundo divulgou, não, o governo, o partido, isso vai dar confusão. Exatamente. Eu até anotei aqui, porque quem recebeu no ano passado 35.584 é obrigado a declarar imposto de renda, tá? Independente se vai ter que pagar ou não, tem que declarar. Tá? E o que envolve esses 35 mil? É bruto, é o salário, se você tiver hora extras e mais 1/3 das férias, tá? O 13º não entra, tá? Nem a participação no lucro também não entra nesse valor. Então é o valor do salário, se você teve hora extra e mais 1/3 de férias. Deu 35.584, tem que declarar. É interessante a gente dividir, até fiz essa divisão, porque muita gente fala, quanto que é 35 por mês? Por mês. R$ 2.965. E bônus, ele ganhou um prêmio.
entra aí? O Não, Márcio ganhou não. um prêmio de produção aqui na rádio de mais 2 mil porque ele conseguiu mais anunciante, ficou mais tempo. Então, Isso entra aí? Essas confusões que eu acho que dá muito, né? Então, O depende- que coloca, o que não coloca. Depende do tipo de bônus, né? Às vezes é bônus pecuniário, entra como isento, daí não soma, né? Agora, a participação no lucro não soma junto. A participação no lucro, né? É onde esse participação? A forma de tributação é diferente. Você vai informar na declaração, mas não soma com o salário. Tá, mas e o bônus? O Márcio, a Ellen que ganhou um bônus esse mês, todo mês ele ganhou um bônus de 2 mil. Então, quer dizer, em vez de 34, ele foi para 54. Tá, aí Como é que eu faço com ele tem que esses- declarar. O 54? Ele vai pagar? Vai ser pago, sim. Mas é bônus, não é salário. Não, mas é prêmio. Então, mas mais paga, né? Tem que pagar. É a mesma coisa que a gente ganhasse na loteria. A loteria também é pago, né? Então são prêmios, tem que pagar, né? Isso daí vai ser somado junto com o salário. O que eu percebo é o seguinte, o governo faz uma conta reversa, tá? Ele imagina que tanta gente vai sonegar tanto e cobra um tanto a mais de quem vai pagar. Eu acredito o seguinte, eu não sou contra o imposto, né? Eu sou contra a metodologia. Primeiro porque as nossas tarifas de imposto são as mais altas do mundo, então não está certo. E por que é mais alto do mundo? Porque todo mundo vai sonegar? Não é todo mundo que vai sonegar. Eu acho que uma grande parte vai pagar. Sim, E essa parte é penalizada porque uma outra parte não paga. Então, o governo faz de conta que fiscaliza, uma parte faz de conta que paga e quem quer andar na linha é o que mais paga essa conta. Isso que eu acho que está muito errado. Se o governo falar o seguinte, olha, aqui o sistema agora vai ser bruto, não pagou, é como os Estados Unidos, é cadeia, meu irmão, tá? Só que a tarifa, em vez de ser 30, vai cair para 15 e todo mundo pagar ia sobrar dinheiro. É que o governo, às vezes, não é o governo, né? Mas alguns políticos parece que preferem não combater o crime porque estão perdendo muito tempo cometendo o crime, né? Então fica desse jeito que tá. E voltando para a questão da obrigatoriedade de declaração, não é só o valor que o cidadão ganha, né? Então só vou reforçar aqui, ó, 2.965 no ano de 2025, né? Se atingiu esse valor agora, eu comecei a ganhar isso em 2026, ainda não, isso vai ficar pro ano que vem. Então quem recebeu até R$2.965 no ano passado por mês, já deve se preocupar, tem que estudar aí porque deve declarar. Mas tem outras formas também, né? Mesmo quem não atingiu esse valor. Sim, temos outras obrigatoriedades de entrega, outros valores, né? Então, se você recebeu rendimentos isentos ou tributação exclusiva no valor de R$200 mil no ano passado, também é obrigado a declarar. O que seria um valor isento, né? Não vai pagar imposto de renda. Então, por exemplo, quem é portador de moléstia grave, aposentado, né, e recebeu 200 mil ano passado, não pagou nada de imposto, mas tem que declarar. Então, declarar e pagar imposto são coisas diferentes, tá? Não é a mesma coisa. Então, não é porque eu vou declarar que eu tenho que pagar imposto, tá? Então, se a pessoa recebeu 200 mil de valor isento, tem que declarar. Até 200 mil, moléstia grave? Acima de, obrigado a declarar. Tá, mas falou que não paga maior. Imposto quem tem uma moléstia grave. Moléstia grave, então, aposentado. Eu sou multimilionário lá, ganhei 1 bilhão. Vai ter uma moléstia grave, não vou pagar nada? Se for salário, sim. Mas de aposentadoria, tá? De aposentadoria, não de resultados. Não de resultado. Então, o valor da aposentadoria, ele é isento por moléstia grave, né? Uma cardiopatia grave, um câncer. Então, a gente tem direito, a pessoa, né, tem direito à isenção, desde que seja de aposentadoria e portador de moléstia grave. E ele só declara isso? Como é que faz? Ele declara tudo. Como a Receita Federal sabe se é verdade ou não? Tem que apresentar o laudo, né? E o laudo é apresentado na fonte pagadora, isso é lei. Ele tem o direito. Então não é só dizer lá, eu tenho. Você tem que mandar um laudo. Um laudo médico de comprovar, né? Comprovando que a moléstia é grave, e tem que ser um laudo de um órgão oficial, por exemplo, da Unesp, do SUS, não pode ser particular. Não pode ser médico particular. Tá? Agora, Fábio, nesse momento de declaração até o dia 29 de maio, é comum golpes acontecerem. Sim. Receber informação da Receita, receber WhatsApp, e-mail e tudo mais, isso acontece direto. Está acontecendo no Brasil todo tipo de golpe, e quando você começa a falar qual é o assunto agora, até 29 de maio você tem a declaração do imposto de renda. E como é que vocês lidam com tudo isso? Muita gente vai lá na Receita reclamar, né, que recebeu, ou também vai perguntar se é verdade aquilo lá ou não. Porque a Receita não manda e-mail, ela não manda WhatsApp.
Tá? Isso se tem e-mail, é fraude. Então, infelizmente, a única coisa que a gente pode falar é isso, né? Porque não tem o que fazer. Se a pessoa pagou, não tem. Não tem o que fazer, ela vai perder o dinheiro, né? Mas a Receita não manda e-mail. O que ela manda? Por escrito, né? Via correio, né? Porque tem que ter o AR de confirmação, porque tem data para responder. Então, uma intimação que a Receita manda é somente via correio. Ou se você tiver o domicílio tributário eletrônico, que lá no ECAC, né, no site da Receita, você se cadastra, você recebe as intimações da Receita de forma digital. Somente essas duas formas que a Receita intima. Olha, pessoal, nós estamos aqui com o chefão aqui da Receita Federal de Botucatu, todo poderoso, né? Nada. Então, o que ele está falando aqui, vocês levem muito a sério, porque é a informação máxima, né? Não é diz que me diz, que alguém contou, alguém está falando, quem conta um conta. Não, aqui é o chefão, tá? Que está falando para vocês o que pode e o que não pode. Sim. E se alguém ainda tiver uma dúvida e quiser ir lá tem alguma informação pessoal ou não? Como é que funciona isso? Sim, a gente tem atendimento presencial, né? Das 8 ao meio-dia, né? De segunda a sexta. Então, se tiver dúvida de imposto de renda, pode ir lá, a gente atende, né? Presencialmente. Bom, agora são 7h19, nós vamos fazer um intervalo. Você está acompanhando o primeiro jornal aqui na Prever FM, hoje recebendo o agente da Agência da Receita Federal em Botucatu, Fábio Carmelo. Vamos fazer um intervalo. Se você tiver perguntas, 3440-1009 é o nosso WhatsApp. É o momento de você tirar qualquer dúvida que você tenha com relação à declaração do imposto de renda. Agora 7h23, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM, recebendo aqui o Fábio Carmelo, agente da Agência da Receita Federal em Botucatu. O ano que vem vão ter mudança, né, Fábio? 2027, isenção para quem ganha até R$5.000, é isso? Isso, exatamente. Já começou a partir de janeiro desse ano. Quem ganha até R$5.000 está isento de imposto de renda. Tá. Porém, a gente ainda não sabe quem que vai ter que declarar imposto de renda o ano que vem. Mas isso, os R$5.000 é somente para a declaração do ano que vem, 2027. Esse ano ainda a gente está nos 35.584. Entendi. E já tem muita gente com dúvida com relação a isso? Sim. A gente percebe lá no atendimento que a pessoa fala, mas é só acima de 5.000 que tem que declarar. Não. Declaração é uma coisa, pagamento de imposto é outra, né? E os 5.000 é somente para o ano que vem. Eu não sei se ano que vem vai ser 60.000 para declarar, né? Qual vai ser a obrigatoriedade. Hoje nós estamos em valor próximo de 2 salários mínimos. Entendi. O ano passado também foram 2 salários mínimos, né? Agora, ano que vem, a gente não tem ainda a informação de quem vai ter que declarar. Entendi. Tá? Começamos a receber perguntas aí. Começaram a chegar algumas perguntas aqui pra gente. Tem a pergunta da Carol. Ela diz: oi, bom dia, tenho uma dúvida. Caí na malha em 2024 porque as informações da empresa e minha não batiam. Montei processo com todos os documentos e olerite e minha parte está toda ok. Agora está lá, pendente de fiscalização, mas empresa fechou. O que eu faço? Demora retorno, tenho restituição a receber e está pendente por causa disso. Tá, no caso dela, ela deve aguardar, tá? Mas realmente demora. Infelizmente, a quantidade de declarações em malhas que precisam de análise manual, que é o caso dela, né? Que vai ter que ser verificado. Mas em relação a ter fechado a empresa, não tem problema. Ela apresentou a documentação, ela fez de acordo com a documentação que a empresa lhe forneceu. Então é só aguardar e ela vai receber a restituição, estando tudo correto, ela recebe a restituição e corrigido. Mas infelizmente tem demorado bastante. O Jackson David aqui, ele mandou também: bom dia, uma dúvida que eu tenho sobre imposto de renda se refere a empresas que pagam plano de saúde e repassam aos funcionários e sócios. Isso pode e deve ser informado no imposto de renda a pessoa física de cada um? Então, no caso, ele pode informar o que ele arcou com o custo do plano de saúde. Mesmo sendo da empresa, né? A empresa contrata. Mas se ele pagou, a parte que ele pagou, ele pode declarar e abater com o imposto de renda, sim. Isso pode. Agora, se a empresa paga 100%, ele não pode arcar não pode informar o desconto, o valor na declaração de imposto de renda. Aproveitando só a pergunta do David, existe um teto para esse tipo de situação, de você colocar algo que você pagou, gastos médicos, gastos com escola. Antigamente entrava empregada doméstica, que hoje inclusive é o dia da empregada doméstica, agora não entra mais,
Quais são essas regras? Então, despesa de saúde não tem teto, tá? Não tem teto. Então, o que a pessoa gastou, ela pode informar, tá? Agora, a parte de educação tem até 3.561,50, que é o valor máximo que abate. Mesmo, gastei 10 mil reais no ano passado em escola. Eu informo 10 mil. Eu informo que eu gastei, mas é só permitido abater 3.561. O próprio programa já faz isso. Olha que interessante, eu levantei aqui, não sei se dado verdadeiro ou não, porque a internet às vezes engana a gente, que Botucatu em 2024 tinha 178 milhões e 200 mil para receber de imposto de renda, né? Pagar de imposto de renda, na verdade, e ela recebeu efetivamente 177 milhões e 500 mil. Ficou faltando 800 conto aí. Alguém não pagou 800 conto. Isso pouca, numa conta aqui, talvez esse número já esteja desatualizado. Certo. Mas só para ter uma ideia, o que Botucatu gera de imposto de renda, acho que daqui deve ser só pessoa física ainda. Não. Acho que aí deve ser jurídico. Empresa também? Sim. Em torno de 180 milhões só de imposto de renda que Botucatu manda lá para a Receita Federal. Quando paga tudo, né? Governo Federal. Ficou devendo um pouquinho aqui, né? 800 conto só, Márcio. Ficou devendo pouco, tá? O percentual é pequeno. Eu achei que ficasse devendo mais. Bom, 7h27, tem mais ouvinte? Tem mais duas perguntas aqui. A Helena diz que ganha até R$2.800, mas os filhos dela têm pensão, que somam mais que isso, e ela recebe no CPF dela. Se ela pode e deve declarar no CPF deles o valor da pensão, que soma R$35.584. Então, no caso, a gente precisava observar mais com detalhes, que essa pensão, precisa ver se é pensão alimentícia, né? Porque ela separou, o ex-marido paga a pensão. Essa pensão, ela é isento, então ela não soma com o salário dela. Agora, se for pensão por morte, né? O pai faleceu e eles recebem, aí sim. E eles são dependentes dela, e se ela declarar... Pensão alimentícia, ela falou. Pensão alimentícia, o rendimento é isento, ele não soma com o salário dela. Ela vai lançar, se ela for declarar, ela lança em um local como rendimento isento, recebido pelos dependentes. Ou por ela mesma, né? Se ela colocar por ela, a pensão é isento. E o Matheus pergunta como é feito o cruzamento de dados entre pagadores e recebedores. É inteligência artificial? Não é inteligência artificial ainda. Mas como que a Receita, ela recebe as informações. Então, a fonte pagadora, a empresa que ele trabalha, ela manda a informação para a Receita. Então, não é a Receita que vai buscar essa informação, ela recebe essa informação. Tá? Assim como nós falamos no começo, o cartório manda a informação. Então, os bancos mandam as informações para a Receita. Então, isso são informações recebidas. Tá? Aí que há o cruzamento. Aí ele vai declarar que recebeu, por exemplo, R$40 mil no ano passado. A empresa informou que ele pagou 40, bateu a informação, sem problema nenhum. Vamos entender se manda. Não é que a empresa vai lá e informa, né? É quando a empresa faz a declaração, o pagamento lá pelos meios legais, já é informado. Porque a empresa tem que chegar lá e falar, não, eu estou informando aqui que o Godinho recebeu isso. Não. Sim. Eu tenho que informar? Ou só que quando eu já lanço lá na folha de pagamento, isso é automático, os computadores conversam com o outro já sozinho? Agora sim, através do e-social, que é feito mensalmente, essa informação mensalmente vai para a Receita. Então, o Godinho, né, o exemplo dele, ele recebeu salário de tanto, pagou tanto de previdência, tanto de imposto de renda, essas informações vão direto para a Receita. A empresa não tem que chegar lá no final, não. Pô, deixa eu lembrar aqui quanto que o Márcio, quanto o Godinho, quanto a Ele ganhou. Na hora que faz. Você já está sabendo. Então manda, não é manda, né? Eles vão lá e já pega mesmo. Envia. É como a gente vai enviar agora a declaração de imposto de renda da gente, a empresa informa para a Receita também. É o mesmo processo. É por isso que o pessoal diz, a única coisa certa na vida é o imposto e eu aqui, tá? O prever é certo também, tá, pessoal? É isso. Fábio, nós fizemos várias entrevistas com relação à doação, né, André? Tivemos aqui o pessoal do Estatuto da Criança, do Idoso, Superintendência do HC. Como é que funciona a doação, Fábio? Esse assunto é importante, a gente está aqui comentando. Então, a pessoa, na declaração de imposto de renda,
ela pode doar até 6% do imposto devido. Então eu até peguei um exemplo aqui para a gente tá colocando aqui para os ouvintes. Então, por exemplo, eu tive 10 mil de imposto devido. Não é que eu vou pagar os 10 mil, tá? Mas é o imposto devido. Na declaração ele tem esse campo. Então eu posso doar até R$600, sendo 300 para o Estatuto da Criança e do Adolescente e R$300 para o Estatuto do Idoso. E como que funciona isso na declaração? Aí vai apurar lá, eu tenho R$1.000 de imposto a pagar. Eu doei R$300, eu vou pagar 700 de imposto e 300 vai direto para a entidade que eu escolhi. Lembrando que esse DARF, né, que sai junto com a declaração de doação, deve ser pago até o dia 29 de maio. Não pode ser pago depois. Entendi. Então a pessoa tem lá R$1.000 para pagar, ela paga 700 de imposto, isso vai para o governo federal, e os 300 vai direto para a entidade. Então ele abate direto, né? O que eu lançar lá, ele vai abater direto do imposto a pagar. Ah, mas eu tenho restituição de imposto de renda. Tenho R$1.000 para receber de restituição. Vou doar 300, eu vou restituir R$1.300. Os R$300 aumenta direto na minha restituição. Lembrando que tem um limite, né? Que é os 3% para o Estatuto da Criança e 3% para o Estatuto do Idoso. Então a gente pode escolher, inclusive lá na hora que a gente preenche a declaração, a gente coloca lá Estado de São Paulo, Botucatu, a gente doa direto para Botucatu, para a instituição aqui do fundo, né? Da municipal. E como é que tem sido nos últimos anos esse tipo de aceitação? Ó, muito baixo. Infelizmente é muito, muito baixo. Falta de divulgação, Fábio? O que é? Pode ser, eu acredito que falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento das pessoas, porque não muda em nada, né? Aliás, se você tem restituição, aumenta a sua receita, recebe o dinheiro integral de volta, né? Então, ano passado, Botucatu teve 18 mil declarações completas. Essa doação somente é feita no modelo completo. Então, se cada um doasse R$100, é 1.800.000, que vem direto para o fundo municipal. Então, é muita coisa. E lógico, o potencial é maior. Não é só isso. Né? Vai ser geralmente é quando tem mais valores, não, ou não tem. A completa é... Qual que é a diferença da completa e simplificada? A simplificada, ela tem um desconto padrão, que é 20% sobre a base de cálculo, né? Então, por exemplo, eu tenho lá R$50 mil de base de cálculo. 20%, então R$10.000, a minha base de cálculo cai para 40. Aí eu vou pagar imposto sobre os 40 mil. Agora eu recebi os mesmos R$50, mas eu tive 10 mil de gasto com plano de saúde, mais escola, mais dependente, mais a previdência oficial, vai abatendo tudo. Então o próprio programa já calcula o que é melhor para você. Você fazer o modelo simplificado, se eu não tiver nada para abater, né? Ou então o modelo completo. Então no caso a doação somente no modelo completo. De repente um escritório de contabilidade, muita gente, eu inclusive, eu contrato um escritório de contabilidade para fazer minha declaração. O escritório de contabilidade também teria um papel importante de orientar as pessoas que podem ter essa destinação, né? Sim, sim. Isso é importante. Eu também não sei se eles acabam não informando, né? Falta talvez até de conhecimento, né? E antigamente as pessoas tinham muito medo de cair na malha por causa da doação. Não cai na malha. É lógico, o programa, né, o sistema, ele vai aguardar o pagamento, né, desse DARF de doação. Enquanto não aparecer no sistema, né, a declaração fica em malha. Mas caiu no sistema, eu mesmo faço doação, né? Nunca tive problema. Minha filha, meu genro, eu faço para eles, vocês têm que fazer doação. Entendi. E sempre existiu a doação no imposto de renda? Essa doação direto no imposto de renda é mais recente. Mas já tem uns 3, 4 anos aí, ou mais até. Mas infelizmente é muito pouco utilizado. Entendi. Voltando para a questão das doações ainda, Fábio, tem um outro fator que também faz com que as pessoas tenham que declarar, mesmo que ela não tenha atingido o valor mínimo, que é o patrimônio. Se eu não me engano, R$800 mil. Isso. É isso. O que é esse patrimônio? Então, hoje a obrigatoriedade da entrega, né, é de quem tem bens acima de 800 mil para cima, né?
R$800 mil. Então, o que entra na parte de bens? A sua casa, terreno, carro, aplicações financeiras, toda a parte de bens e direitos entram aí. Então, é a soma de tudo. Então, não é só a minha casa, né? É o tudo, tá? Se você tiver terreno, carro, né? O que for. E na questão dos imóveis, que é uma dúvida que acho que muita gente tem, todo ano você repete o valor ali. Isso. Né? Então tem gente que faz a declaração há 10 anos, 20 anos, sei lá, e repetindo o valor. Um imóvel que a gente sabe que vale R$500 mil hoje, está lá declarado como R$20 mil. Como funciona isso? Não pode atualizar. Tá? O valor informado na declaração tem que ser mantido. Ah, não, mas eu quero atualizar. Então, a pessoa tem esse direito, porém ela vai ter que pagar o ganho de capital sobre a diferença. Tá? Então, como você citou de exemplo, né? Tava lá 20 mil, hoje ela vale 500, eu vou deixar 500 mil. Então, eu vou pagar um imposto de ganho de capital sobre a diferença, que é o 480 mil. Tá? Se a pessoa tiver interesse, né? Qual que é o percentual desse imposto? 15%. 15%. Porém, de acordo com o tempo que você ficou com o imóvel, ele vai reduzindo. Tá? Então, às vezes não é vantagem. Se a pessoa não for vender o imóvel, acho que não é vantagem fazer, porque ela vai pagar um imposto, não vai mudar nada assim para ela, né? E depois, quando você vende, tem alguns benefícios. Então, às vezes, eu tô vendendo um imóvel, mas eu vou comprar outro dentro de 180 dias. Se eu usar o dinheiro, eu não vou pagar o imposto. Então, é melhor, na minha opinião pessoal, eu acho melhor esperar. Não fazer a atualização monetária dele. Ô, Fábio, nós recebemos aqui, acho que em 2024, algumas reclamações com relação a pessoas que entraram no MEI, né? E automaticamente, quando foram informados pela Receita que estava tudo certo, começou a receber, e teve até um caso emblemático aqui, que no mesmo dia, mais de 10 consultas de instituições financeiras para que ele abrisse a conta PJ, né? Daquela instituição. Como é que a pessoa falou assim, olha, a Receita, acabei de ficar sabendo, acabei de saber através do meu contador, ou enfim, algum informe que ele recebeu, não sei se da Receita, que foi tudo certo, agora é MEI, enfim. E de repente as instituições financeiras já estavam sabendo junto com ele. Mas infelizmente, a gente não sabe como é vazamento de informação, né? Uhum. Na Receita tem tudo sigilo fiscal. Então, aí tem algum ponto aí que falha, né? Que a pessoa acaba vendendo, acho que informação, né? Para essas instituições financeiras, infelizmente, né? Mas na Receita tudo protegido por sigilo fiscal. Então, infelizmente é uma falha aí. Acho que é a mesma coisa que quando acontece com os aposentados, né? Se aposenta e você já começa a receber ligação direto que alguém vazou essa informação, né? Alguém vazou. Que coisa, né? Infelizmente. A Helena perguntou aqui pra gente que a doação, que a gente falou agora, em qualquer período, qual é a data que tem que fazer, quando tem que ser feito isso? Essa é a doação direta na declaração, ela tem que ser o DARF, né, no caso que ele é gerado, na hora que você transmite a declaração, ele tem que ser pago até dia 29 de maio. Passou essa data, vai ter que retificar a declaração e excluir a doação. Tá? O DARF tem que ser pago até dia 29 de maio, que é o último dia da entrega, né? E aí, o período para escolher é só no período de declaração de imposto. Isso. O imposto. Só quando estiver funcionando aquele programinha que faz o download lá, é só nesse período. E só nesse período. Que aí também você pode optar pelo simplificado e completa, né? E após o período da entrega da declaração, eu não consigo mais mudar o modelo, tá? Não, é mais vantagem para mim fazendo simplificado, porque agora eu tirei a doação. Não tem como mudar, tá? Então, por isso que é muito importante fazer o pagamento até o dia 29 de maio. Perfeito, gente. É só reforçar a data de entrega, que é 29 de maio. 29 de maio. Dúvidas, Receita Federal, Rua Damião Pinheiro Machado, 782, ou no site da Receita, www.gov.br/Receita Federal. É isso, Fábio? Isso mesmo. Lá tem o Fale Conosco, né? Caso a pessoa não consiga ir lá na agência, né? Uhum. Ela pode entrar em contato no Fale Conosco. Tem pessoal especializado para responder as questões.
Fábio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Estamos sempre à disposição para qualquer informação, qualquer orientação da Receita Federal para com os contribuintes, viu? Tá. E só dar um último recado aqui. A Receita Federal, ela está com uma vaga de recepcionista, atendente, né, para trabalhar 25 horas semanais. O salário é de R$ 1.175, né, e mais um vale de alimentação de 174. Caso a pessoa tenha interesse, é só deixar o currículo, né, essa semana na agência da Receita Federal, na Damião Pinheiro Machado 782. Tá? Essa semana aqui nós vamos fechar. A gente só irá entrar em contato com quem foi selecionado. Tá? Mas é só deixar o currículo lá pessoalmente, não por WhatsApp, não. Tem que ir pessoalmente na agência. É só pessoalmente. Muito obrigado, Fábio. Bom dia para você, viu? Bom dia para vocês. Eu que agradeço o convite aí pra gente estar orientando a população. Obrigado, Márcio. Obrigado, Godinho. Obrigado, Lou. Obrigado, Ellen. Um bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos vocês. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.